Deixa eu repercutir aqui com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque, de fato, né, muito do que acontece em Gaza também explica o desgaste que vem sofrendo o governo Benjamin Netanyahu na comunidade internacional, que, de certa forma, teve uma amenizada diante da campanha militar contra o Irã, mas é muito provável que agora tudo isso volte à tona, Manhota. E o quanto esta situação em Gaza, ao contrário do que aconteceu nesses 12 dias de conflito com o Irã, é tão mais complexa e com uma perspectiva de solução ainda mais distante. Pois é, Yuri, o foco do debate nesse momento, do ponto de vista político, tanto doméstico quanto internacional, tem a ver com os impactos, né, e a resiliência dessa ligeira superação em termos de popularidade do Benjamin Netanyahu em relação à sua própria condição, né? Quer dizer, domesticamente ele vem enfrentando já há algum tempo uma série de resistências, ele se apegou muito a uma base nacionalista, mais linha dura, e tem feito do conflito, né, contra o Hamas, que é um proxy do Irã, e outros grupos em outras regiões, como Hezbollah no Líbano, Houthi no Iêmen, uma espécie de fórmula de coesão para tentar explicar algumas das suas escolhas num contexto em que a gente sabe que há escândalos de corrupção, além de uma série de críticas em relação à própria vulnerabilidade que o 7 de outubro trouxe. Ele vinha numa queda significativa de popularidade desde então, sobretudo pela condução de Gaza e pela dificuldade de negociar a retomada, né, dos reféns, o retorno dos reféns. Esse episódio com o Irã serviu, de certa maneira, para atenuar um pouco essa crise de popularidade interna. Os dados mais preliminares já mostram que houve ali uma percepção, ainda que de pessoas críticas a seu governo, de que ele estaria numa direção que a opinião pública suporta, apoia. Mas, tão logo esse conflito se encerra e o tema de Gaza volta à pauta, né, volta ao foco das atenções, novamente a expectativa é que a frustração tome conta e essa popularidade baixe. Do ponto de vista internacional, a movimentação, o fluxo é parecido, né? Países como os Estados Unidos e mesmo os países europeus, que muitas vezes adotaram posições mais ambíguas em relação a Gaza, sempre entendendo, né, o direito de resposta de Israel depois do ataque terrorista de 7 de outubro, mas entendendo que aí existe uma questão de proporcionalidade, que existe uma questão humanitária premente que precisa ser endereçada. Esses países, eles vinham tratando essas questões com muita atenção e cobrando isso do governo Netanyahu. A questão do Irã, novamente, ajudou a criar um uníssono em torno da ideia de que estavam todos por Israel, apesar de críticas ao regime, né, ao governo. Nesse momento, com essa superação imediata, de novo, as críticas especificamente ligadas à questão humanitária voltam à tona. Se a gente olhar hoje para as manifestações dos principais jornais do mundo, formadores de opinião e também para manifestações das lideranças, basicamente só se fala da dificuldade que se tem enfrentado para garantir alimento, principalmente a parte dessa população vulnerável, e também não se deixa de lado as comparações, né, que no mundo da guerra em tempo real, acompanhada pelas redes, acaba sendo inevitável. As pessoas comparando, então, os danos, destruições, enfim, que foram causados nessa guerra entre o Irã e Israel, e o que tem acontecido em Gaza. Então, um momento delicado do ponto de vista político para Netanyahu, que saiu fortalecido do ponto de vista interno e externo do conflito, mas que vai voltar a enfrentar uma base muito dividida, Yuri.